Sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio do Anônimos de Sucesso. E como eu sempre digo, hoje eu tenho outra pessoa aqui muito especial. Hoje eu estou aqui com a Bispa Fernanda. Ela é mãe, esposa, empreendedora, trabalha para o reino. E hoje vai ser uma entrevista bem bacana, um bate-papo bem legal que vai edificar demais a sua vida. Seja bem-vinda, Bispa Fernanda. Obrigada, Robson. É um prazer estar aqui com você e fazer parte, né, dessa tua carreira também de sucesso. Você é um homem de Deus, um homem escolhido para fazer a diferença. E a gente está aqui para ajudar e contribuir de alguma forma. Amém. Obrigado. E vai ser um bate-papo muito gostoso, um bate-papo que eu tenho certeza, fica aí que vai edificar demais a sua vida. Bispa, eu gosto sempre de começar aqui com uma pergunta. O que é sucesso para você? Qual a sua definição de sucesso? Minha definição de sucesso é ter Deus como base e estrutura de qualquer negócio. Não só dos negócios financeiros, mas principalmente da sua família, do seu dia a dia, da sua vida pessoal. Quando nós aprendemos a colocar Deus como base e estrutura da nossa vida, aí nós temos o resultado que é o sucesso. Uau, aí é uma excelente definição de sucesso, porque não tem como fazer nada, né? Nada. Se a gente não colocar... Deus, eu ia buscar algumas coisas aqui para dar de exemplo, mas resumindo, não tem como fazer nada se nós não colocarmos Deus à frente de tudo, né? E há quanto tempo você começou a empreender para o reino? Eu louvo o Senhor porque Ele me escolheu ainda muito jovem. Aos 14 anos a gente iniciou essa carreira de sucesso que é empreender para o reino. E é muito gostoso, né? Aos 14 anos ainda muito jovem. É bem jovem. Mais de 34 anos, aí, quase 35 anos de trabalho. Reino, de trabalho para o reino. E é muito gostoso, né? Crescer com Deus, estar com Deus, poder fluir em Deus. É coisa maravilhosa. É bom, né? É bom demais. Eu fui resgatado por Deus, vamos dizer assim, eu tô com 42, tem 12 anos. Eu tinha os meus ritos, né? Sim. Mas assim, quando eu descobri a Cristo mesmo, eu tava com 31 anos. Tá fazendo 11 anos que Deus me resgatou e assim, não tem coisa mais maravilhosa você poder ter um relacionamento com Ele, ler a palavra, assim, coisas que eu gosto muito de fazer entender a palavra, aqueles cultos ou estudos que você vai ali e pega um livro, vai para o outro livro e começa a entender os mistérios que tá atrás da Bíblia. E nessa sua caminhada de empreendimento, resgatando almas para Cristo, tem alguma história que você pode compartilhar com a gente aí que mexeu, que foi interessante? Sim. Teve várias histórias, né, que marcaram o meu ministério dentro dessa trajetória, mas uma em especial é que me marcou de uma forma muito grandiosa. Eu acho que é uma das maiores experiências que alguém que Deus escolhe pode viver. Eu estava à frente de uma igreja em Caieiras, na cidade de Caieiras, e ali eu estava pastoreando, né, um povo, e eu conheci um jovem, né, um homem, que ele prestava culto, ouvindo o culto que a gente ministrava, mas do outro lado da rua. Então, e sempre a gente via que ele ficava ali, de trás do poste, ouvindo. E um dia eu fui tomada pelo Espírito Santo a sair de dentro da igreja. Peguei o microfone sem fio, atravessei a rua e peguei ele pela mão e disse: o teu lugar é lá dentro. Olha. Porque a igreja não é para quem é santo. A igreja é para quem precisa, né? Para quem tem sede de Deus. E ali ele relutou: eu não sou digno, eu tô sujo, eu sou usuário de droga, eu sou homossexual, eu não posso. Eu falei: você pode, Deus te chama, hoje é o dia, vem. E ele entrou e Deus fez uma grande obra na vida dele. Foi uma pessoa que marcou meu ministério e até hoje marca. É uma pessoa especial, né, que então, Deus salvou. Isso é legal você trazer pelo seguinte... um estigma que tem fora de quem está na fé
quem está na igreja tem que ser correto demais, não pode errar. Não, todo mundo que está lá é porque precisa de salvação, precisa de cura, precisa se prostrar diante de Deus, pedir desculpa todos os dias pelas falhas, pelos erros. Então, o crente não pode fazer isso. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, né? Mas nós que estamos lá justamente para isso, para cada dia matarmos a nossa carne, porque nós também temos vontades, temos desejos, né? Só que quando nós estamos caminhando com Cristo, isso nos ajuda a fortalecer o nosso espírito frente à nossa carne. É verdade. Né? É isso aí. E é isso que eu penso também, acredito. A igreja tem um estigma, né? Que é o lugar dos santos, é o lugar daqueles que... eu tenho que ser... E não existe. A gente... Eu costumo dizer que aqui na Terra, enquanto nós estamos na Terra, nós não estamos preparados para o céu. E a gente está sendo lapidado, preparado para Ele todos os dias. Não existe ninguém bom. Bom é Jesus. Ele é maravilhoso e é isso. É sobre Ele. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. E quando nós entendemos isso, né, que é sobre Ele, tem até a passagem que fala, né? Tudo que for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. E esse podcast aqui... eu creio que foi uma inspiração divina. Até mesmo eu expliquei aqui a questão do logotipo, tipo, representa o douradinho uma pessoa anônima, com uma iluminação divina, que vem essa luz lá do alto, tipo, dando voz para outras pessoas que também são anônimas, mas tem a sua história, tem a sua pitadinha ali para levar a inspiração. Uma palavra que é liberada aqui pode inspirar uma outra pessoa que de repente está adormecida, está ali... não dá mais, porque a vida apresenta diversos desafios. E a pergunta que eu quero te fazer é em cima disso agora, Bispa. Nessa caminhada, qual foi o maior desafio ou um desafio que falou, esse aqui foi realmente desafiador superar? Pastorear. Sem dúvida. Pastorear. Pastorear foi e continua sendo o meu maior desafio. Né? Para surpresa de pessoas que acham que é algo fácil, não, é algo divino. Se você não for uma pessoa, um líder, um pastor, que realmente tem essa estrutura em Deus, não vai rolar, não vai. Porque hoje em dia... É desafiador. Não sei, eu estou falando hoje em dia que é o tempo que nós estamos vivendo, né? Mas eu creio que o ser humano é desafiador desde sempre, né? Sim. E assim, na função de pastor, né? Você, tipo, não ganha nada para fazer isso. Então tem que ser a missão, amor mesmo. Amor. Né? Amor. A base do pastor... Né? A base do pastoreado é o amor. É o amor, você falou tudo. Porque é você abrir mão do teu tempo em família, abrir mão do tempo com os amigos, de viagens, de coisas pessoais, de conquistas pessoais, em prol do reino, em prol de vidas, em prol de pessoas, né, anônimas, pessoas que você não conhece, de famílias que você não conhece o endereço. Né? Eu tenho um trabalho que eu mando oração diária, né, todos os dias. E essas orações chegam para famílias que não me conhecem, que eu não conheço pessoalmente, mas que têm feito a diferença. Né? Então, é isso. É uma doação. E é ingrato. É um trabalho muito ingrato. Se for olhar pelos olhos naturais, a pessoa não fica, né? Não. Desanima. Né? Desanima. Mas o nosso trabalho não é vão do Senhor. Então, eu acho que não é sobre nós. Isso que é o legal da coisa. É fazer com amor, fazer por amor e fazer pelo reino. Uau, é isso aí, é sobre isso. E aí, para cada um, Deus dá uma estratégia. Eu tenho em mente, não sei se estou correto na minha forma de pensar ou não, tipo assim, quando ele dá uma ideia para uma pessoa, ele joga para mais 10, por exemplo. Sim. Aí tem aqueles que vão executar, tem aqueles que, não estou pronto, mas ele não dá para um só, né? E dá uma estratégia para cada um. No caso da senhora, é o ministério, né? Verdade. Levar o ministério para frente, tocar isso, ir pregar, ministrar aqui em outros estados, né? Para outros, ele vai ali conversar com as pessoas mais próximas, o outro vai na internet mandar uma... Então, para cada um, ele manda uma estratégia. A questão é fazer o que ele pediu para ser feito. É verdade. É como aquela parábola da Bíblia, né? Aquele homem deixou
uma semente com um empregado, 2 sementes com outro empregado, 5 sementes com outro empregado. E aí, cada um usou de uma forma, né? E é bem sobre isso que você está dizendo. Alguns trabalham de um jeito, outro de outro. Alguns só por causas pessoais, outros por glória. Mas, de fato, tem que ser por amor. E aí, há uma multiplicação de sementes. Tem umas que vão ser por 30, 60 e por 100, né? É verdade, é isso aí. E é gostoso, assim, eu nesse papo de Bíblia, de reino, é uma coisa que eu gosto muito. Teve uma época, a gente tinha um professor, ele ensinava bastante sobre escatologia. Sim. E aí tinha um amigo que saía do Tatuapé, eu saía aqui de Caieiras, a gente ia toda quarta-feira lá para Santo André estudar. Nós ficava assim, tipo 4, 5 horas. E era tão gostoso, e a gente não via a hora passar, né? Entra num flow assim uma de você. Dimensão, Nossa, é algo muito. É dimensão muito do céu. E essas pessoas que estão nos assistindo aqui, quer um dia te fazer uma visita, quer ir lá assistir seu culto, como que elas fazem? Então, hoje nós estamos ali na igreja do Ministério Haná, no Vila Guilherme, em Francisco Morato. Nós estamos ali, né, fazendo um trabalho maravilhoso com vidas, recebendo pessoas de tudo quanto é parte de Francisco Morato. Tem sido uma bênção. E você é o nosso convidado para estar lá conosco. Ulisses Guimarães 241, você é o meu convidado para estar lá com a gente. Aí, ó, vamos lá assistir um culto. Eu vou lá também conhecer o culto. Opa, eu estou te esperando lá. Vou participar, pode ter certeza. Antes da gente chegar aqui, você estava falando que vai para um congresso, vai ministrar agora no carnaval. Como que vai ser? Só para as mulheres? Me explica isso aí pra gente. Na verdade, vão ter alguns homens na assistência por trás, né, dos bastidores, mas realmente é um trabalho voltado para mulheres. É o Dorcas, né? O Dorcas. E quem está à frente é a minha amiga pessoal, pastora Midian Félix, que eu quero deixar um beijo para ela. Vocês vão estar aí, Midi. E vai ser coisa do céu, né? Ela vem programando isso. A gente está programando há mais de 3 meses. E vão ser, acho que, mais de 100 mulheres ali, numa chácara, né? Vai ser um trabalho muito gostoso, direcionado para a cura, para mergulhar mesmo nessa dimensão do céu e sair de lá, entrar de uma forma e sair de outra forma, que é o que a gente está precisando nos dias atuais. Sair dessa loucura e entrar na dimensão do Senhor para ser renovado, restaurado. E é isso. E é tão bom quando você está na presença, né? Aquele refrigério que dá na alma, né? Você tem paz, independente se o mundo está acabando, está acontecendo aquele monte de adversidade aqui, você... Estou na paz, estou mergulhado. Em Cristo, estou mergulhado. Tem um projeto que eu comecei agora, hoje fez 72 dias, que é o Milagre da Manhã. E assim, eu vejo que também é uma forma de estar evangelizando, porque todo começo de live eu leio ali um Provérbios. Eu acompanhei outro dia, foi muito gostoso. Eu leio ali um Provérbios, né, de sabedoria, de Salomão. E aí faço ali atividade física e tal, leio a Bíblia, agora eu tô lendo o livro de Jó, e no final faço uma oração. Então, eu acho que é uma forma também de despertar. De repente, a pessoa está ali na internet, passando, vê, é um despertar, né? E até porque a gente está falando sobre empreendedorismo, empresa, trabalho, e a pessoa sair da sua casa, né, munido de Deus, dessa força gostosa, é maravilhoso. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E nós nos conhecemos, foi num evento justamente de empreendedorismo, né? Foi. Você vê, e Deus sabe o que faz, né? Une-os. Então, tinha tantas pessoas lá para se conectar, né? E nós nos conectamos. Foi Isso é maravilhoso. Então, Bispo, agora eu quero saber qual foi o maior desafio nessa caminhada que você viveu, algo que realmente te... Falou, meu Deus, eu vou superar isso. Nossa, tem várias coisas, mas eu vou falar dentro do tema que foi nos proposto aqui. É entrar dentro de uma empresa falida e você entrar, né, só com a proposta de ter que propagar Deus ali, reestruturando o negócio. E isso começar dentro da pessoa que está à frente. Né? Então, é você entrar, ver tudo destruído, ver uma igreja falida, um trabalho falido, uma empresa falida, ver uma família desestruturada, desestabilizada emocionalmente,
por ver o seu negócio ruir e, de repente, você entrar ali como uma única esperança em Deus para a vida daquelas pessoas. Então, isso foi desafiador. Abrir campanha de jejum, de oração e chamar Deus para dentro do negócio daquela pessoa e ver Deus erguer tudo de novo. Como Neemias, que entrou dentro de Jerusalém, com portas e muros destruídos, portas queimadas a fogo. Ele com o seu coração enlutado por ver aquela situação que não tinha esperança. E, de repente, ele estruturar tudo, né, ali com muita fé, com muita força de vontade. E também com pessoas desestabilizando ele emocionalmente. Então, você vê isso na palavra do Senhor e você vivenciar isso e gerenciar isso de uma forma ali a estar com o Espírito Santo direcionando e falando, ó, é por aqui, eles têm que andar assim, a decisão que eles têm que tomar é essa. E depois você vê o sorriso de novo, Deus restaurando sonhos, famílias e negócios. É muito bom. Nossa. É muito bom se sentir útil para Deus dentro dessa situação. Então foi desafiador. E quando você salva a família, você está colaborando imensamente para o reino, né? Exatamente. Porque a base... Porque foi para isso que nós somos chamados. Né? Restaurar famílias. Restaurar. Né? Vidas, famílias, negócios, empresas estão aí, a serviço do reino. Eu penso assim, uma vez foi me feita uma pergunta, o seguinte, uma coisa que você, se você pudesse acabar no mundo, tirar no mundo. Eu pensei, no caso, as drogas. Mas eu vejo assim que é um desafio muito grande eliminar as drogas, porque muitas camadas se beneficiam disso. Sim. Então eu pensei um pouco a mais. O que eu poderia fazer? Fortalecer famílias. Sim. Então, quando nós fortalecemos famílias, temos pais e mães ali, o casal forte, sim, dando atenção, dando carinho para os filhos. E o que acontece? Se ele tem amor, tem carinho, tem paz, tem harmonia dentro do lar, ele não vai procurar esse tipo de coisa lá fora. Então, a forma de acabar com a droga é não combater a droga, mas fortalecer a família. É isso aí. Né? Eu também concordo. Né? E das histórias da Bíblia, qual que mais mexe com você, que você gosta de compartilhar, que você gosta de pregar nos seus... São várias, são maravilhosas, né? São especiais, são maravilhosas. Mas eu gosto muito de Abraão. Abraão, porque Abraão ele da tua terra. Abraão, ele é o pai da fé. E o que é difícil para a vida do cristão hoje é manter essa fé. E quando a Bíblia diz... É um desafio. Porque a gente está vivendo o quê? Num mundo cheio de aflições, de tribulações, de ansiedade. Hoje a doença do século é a ansiedade. Está se cumprindo, né, pastora? Sim, o amor de muitos já se esfriou. Né? Exatamente. E quando o tempo remido. Sim, o tempo remido, você vê, voou essa semana. Né? E nós já estamos aqui na quinta-feira. Então, falar de Abraão é falar de um homem de fé. Um homem que conseguiu superar desafios tremendos. A Bíblia diz que Abraão estava esperando uma promessa se cumprir. Só que essa promessa não era qualquer promessa. A Sara, a esposa dele, não podia gerar. Ela já era idosa, ela não tinha regras, nem humanamente era impossível. 98 anos, olha isso. Então, ela era uma mulher que realmente não podia. Mas quando Deus fez a promessa para Abraão, os anos foram passando e Abraão ele não sai daquela estrutura de fé. Então, é por isso que nós, cristãos, temos Abraão como o pai da fé. Por quê? Porque ele foi conduzindo a sua vida sem que essa fé fosse danificada no Senhor. E aí a Bíblia diz que mais de 20 anos após essa promessa ser feita para Abraão, ele vai abraçar a promessa e colocar no colo. Aí a Bíblia diz que vem um menino, né, cheio de saúde, forte, com um nome que vai ser um diferencial dentro da casa de Abraão, que ele vai se chamar Isaac, e Isaac traduzido do original para nós aqui é sorriso. Olha. E aí, alegria, devolveu a alegria, bênção, o sorriso, a bênção para a família. Só que, passado alguns anos, Deus vai pedir para Abraão o sorriso tão esperado, tão desejado. E isso é para quem tem fé, cara. Não, Vamos trazer para os dias de hoje. É uma loucura. Não, olha... Então, Deus vai dizer a Abraão, dá o teu Isaac, né? Entrega Isaac em holocausto para mim.
E aí, Abraão, o que eu acho lindo nisso, ele em nenhum momento ele vai desestabilizar a fé que ele tem no Senhor, a estrutura de fé que ele tem no Deus de Israel. Por quê? Porque nós vemos Abraão acordar de madrugada, preparar os animais, preparar tudo o que é necessário para um holocausto, preparar ali os seus empregados, e ele vai para o endereço direcionado pelo Senhor. Ao chegar em um determinado ponto, ele vai deixar os seus empregados e ele vai subir sozinho com Isaac até o ponto determinado. E quando eles chegam lá no monte do sacrifício, a Bíblia diz que ele vai preparar tudo. E o menino é tão inteligente, e criança é assim, eles são falantes. São ligados, né? E eu trago para a minha vida, assim, como Isaac deu um beliscão dentro do coração de Abraão. Porque ele vai dizer assim, pai, o cutelo está aqui. Né? O fogo está aqui, a lenha está aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. O menino era crente, era acostumado a ver o pai dele. Linguagem de crente. Né? Linguagem de crente. Ele vai dizer, pai, está tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Eu não estou vendo. E para um pai, carnalmente falando, isso foi um beliscão dentro da alma dele, do coração e do campo emocional. Então, você vê que ele não sai daquela estrutura quando ele diz, filho, Deus vai preparar para si. Deus vai prover, né? Deus vai prover, Deus vai preparar. E aí, né, é maravilhoso. E aí a gente vê um Deus que quando Abraão prepara tudo, que ele viu que Abraão dentro da alma ia fazer por amor a Deus. Ele já visitou o coração, né? Sim. Porque no coração de Abraão ele tinha certeza que Deus ia... Eu vou fazer porque Deus vai dar o seu jeito, né? Exatamente. Aí ele vê, né? Quando Abraão levanta ali o cutelo, realmente é que ele vai dar um brado. Ei, Abraão, olha aí para o lado que eu já providenciei. Meu Deus, que isso. Então é uma fé, é uma história que eu amo. Eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes e é muito gostoso. E assim, a importância, trazendo esse finalzinho aí, de nós estarmos conectados sempre com Deus. Porque imagine se nessa hora aí o Wi-Fi de Abraão não está conectado com Deus. Entendeu? É sobre isso. Né? Então, a todo momento... Temos que estar conectados. E até porque também, eles carnalmente falando, você já pensou se ele fala para Sara? Sara, Deus me pediu. Sara nunca ia deixar. Porque uma coisa, diz no casamento, torna-se uma carne só. Exatamente. Mas a salvação minha é uma, da minha esposa é outra. E a conexão que eu tenho com Deus é uma, a conexão que a minha esposa tem é outra. Deus fala comigo que eu tenho que sacrificar. Só que ele já me apaziguou meu coração, já me deu todo o entendimento. Aí eu falo para minha esposa, mas não vai nunca. E a mesma coisa se fala para ela e ela vem falar para mim, né? Então... Entendeu? Então eu considero Abraão pai da fé. Ele é o cara, ele é diferenciado. É gostoso de falar, né? Assim, das histórias da Bíblia eu gosto de muitas. Mas assim, aqui que mexe comigo, que eu gosto de falar, gosto até de ministrar um pouco, é de José. Eu acho que ali eu falo muito sobre inteligência emocional, né? As palestras que eu dou são... Hoje à tarde até vou dar uma palestra sobre inteligência emocional. E a vida de José é uma aula de inteligência emocional. Verdade. Perdão, resiliência, sabedoria, dedicação, disciplina. Então, se eu for dar uma palestra de inteligência emocional e falar a vida de José, pronto. Tá resumido, porque... tudo que ele viveu para chegar lá, ser governador do Egito... Foi um preço muito alto. E aquela coisa, se falasse, você vai ser governador do Egito, mas você vai passar por isso, por... Ele jamais... Queria? Não quer, né? Nunca. E isso se traduz na nossa vida, porque se você pensar, quando você começou lá na fé com 14 anos, para estar onde a senhora está hoje... Tudo que a senhora viveu, todos os desafios, também não ia. Não. Né? Mas e as bênçãos, as vitórias, né? Sim. É muito bom, muito bom, muito bom. Você disse que ia me falar acerca do logo. Sim, quando você falava do logo, me chamou a atenção, né? Me lembrou muito de um homem chamado Saulo, que a luz do Senhor brilhou sobre a estrutura dele e ele foi transformado em um Paulo, apóstolo, cheio da graça de Cristo, a qual chegava no Senhor, tinha essa intimidade para chegar em Cristo. Tira de mim esse espinho que eu carrego na carne, e ele vai ouvir do nosso Senhor.
A minha graça te basta. É isso mesmo. A graça do Senhor te basta. Deus, ele tem projetos grandiosos sobre a sua vida. Amém, amém. E eu tô aqui torcendo por você, pela sua Amém. família. Quero conhecer depois a esposa, Sim, os vou filhos. Vai ser conhecer, honra sim. de Deus. Eu digo que é minha tropinha, né? Né? É isso que nos traz alegria, né? Nossa, demais. Ontem Servir a mesmo eu Deus. postei uma foto nos stories, que eu saí cedo ontem. Resolvi um monte de coisa. Aí cheguei em casa, eram umas 9 horas. Meu, é incrível. E tipo assim, se fosse em outras épocas, se eu tivesse sido pai antes, tivesse vivendo essa experiência com eles antes, talvez eu não agiria da forma que eu ajo hoje, pois eu sei a importância que é de dar atenção. Por mais que eu esteja cansado, a Laura, eu chego, é um grude, ela vem, sobe nas minhas costas e senta no meu colo. Aí eu fiquei lá 1 hora e pouco com ela no meu colo, e sobe aqui, fui lá no carro buscar uma coisa. Fui com os dois no colo, com o braço só. Mas eu sei que pra mim... É gratificante. Não é muita coisa pra mim, mas pra eles faz toda a diferença que faz, né? E assim, a fala convence, os exemplos arrastam. Né? Então, o hábito de ler a Bíblia, que nem eu estou fazendo o milagre ali, todos eles estão vendo, eu lendo a Bíblia. Então, quando eu cobro, eles vão, mas você... Não, eles estão vendo que faz parte da tua rotina. Que faz, né? Então, e isso é muito importante para os filhos, né? É demais, né? Eu, esses dias, ouvi do meu mais velho, que está com 28 anos, né? O Luiz Fernando. 28, a minha neta é uma graça, eu quero deixar um beijo para ela. Helena, te amo. E ela está com 4 anos e é uma figura, da né? idade da minha. É linda, é muito inteligente. Nossa, linda. E aí o Luiz Fernando falou, mãe, a melhor coisa que a senhora podia ter trazido para minha vida foi Jesus. E ouvir isso de um filho é muito especial. Nossa, é maravilhoso, né? E outra, ver que o filho está caminhando. Você trouxe o caminho, porque cabe a nós ensinar, né? Lá, Provérbios 22:6 ou 6:22? Eu acho que é 22:6. 22:6. Não me lembro muito bem. 22:6. 22:6. Ensina o seu filho no caminho. Tem pessoas que fazem uma distorção, né? Ensina o caminho, não é? Ensina o seu filho no caminho. Que então, deve. Para você ensinar, você tem que estar no caminho ensinando não tem como. o filho. Exatamente. E aí, cabe a nós ensinar no caminho. Mas aí depois, se ele vai ficar, se ele... compete a ele. Então, chegar a esse ponto do filho falar isso Mas quando tu ensina e dá uma base desde muito pequenininho, ele pode até sair por algum tempo desse caminho, mas ele nunca vai conseguir seguir outra estrutura, porque já está dentro dele. Tá dentro. Aí volta como filho pródigo, vem que vem, no momento certo, e Deus restaura e é coisa linda. Não, são quantas histórias, né, maravilhosas, né? O filho pródigo, a história de Neemias, Abraão, Isaac, Jacó, José, né? Paulo. Não, e agora, falando de Paulo, né? Você vê, teve os 11 discípulos, né? Os 12 discípulos, né? Sim. O mais instruído acabou se matando, né? Foi. E Paulo, que nem caminhou com Cristo, foi assim... Alguém que se deixou destacou. mais... Porque fluiu tanto. Essa luz foi um diferencial na história dele. Né? Fluiu com todas as patentes que ele já carregava, com toda a inteligência, sabedoria para a época que ele tinha. Mas ele, quando recebeu Jesus, ele recebeu gostoso, recebeu de verdade. E isso fez toda a diferença. É o que eu falo muito para quem anda comigo na obra. Há um segredo quando uma pessoa ela quer Jesus e quando ela precisa de Jesus. É bom fazer essa distinção, né? Sim, porque quando você necessita, você precisa de uma mudança, você vai dar espaço para que essa mudança chegue na sua vida. Então, não tem como Jesus superabundar dentro de um coração que já está cheio de preocupações, de ansiedade, de contas, de tanta coisa dessa terra. É necessário esvaziar e dizer, eu necessito, eu preciso de que algo novo aconteça. Aí ele superabunda e tudo muda na nossa história. A gente sempre fala isso para quem é usuário de droga. Não tem como, se a pessoa não se convencer que realmente ela tem um problema e que ela precisa de ajuda. Mas não é só se convencer, é querer mergulhar. Né? Está disposto, né? Tipo, se entregar para isso, né? E aí Deus faz sem reserva. Eu já vi Deus tirar assim com mão forte do mundo das drogas sem precisar passar por nenhum tipo de tratamento de desintoxicação. Porque o próprio Espírito Santo E eu fez já a vi obra. assim, pesquisas que
tem o tratamento que a pessoa vai se desintoxicando, Junto, medicamento, e tem o outro tratamento que é só espiritual. Sim. Os que se mantêm após o tratamento. Vamos supor que o desintoxicação com medicação e tal seja 6 meses. Sim. E o outro com a parte espiritual 6 meses. Para daqui 2 anos, a quantidade de pessoas que foram tratadas com o espiritual, sem medicamento, a maior quantidade que se manteve foi a que se tratou espiritualmente. Sim. A outra probabilidade de voltar acaba sendo não maior, porque corre-se o risco, né? De sempre ter essa recaída. Porque é o tendão de Aquiles, né? É uma luta que a pessoa sempre vai ter. Mas eu costumo dizer que Deus deixou os profissionais. Isso. Então, eu sempre indico que seja tratado com o profissional e também o espiritual, para que ambas as duas partes possam ser diferencial para o crescimento dessa pessoa e ela não ter mais esse tipo de recaída. Né? Exatamente. Porque tudo se inicia no emocional. No emocional. Tudo se inicia no emocional. Por isso já diz lá em Romanos 12, né? Que sejamos renovados pela nossa... O né? tempo todo. Né? É verdade, o emocional tem que cuidar. Tem que cuidar, porque quem tem problema... A Bíblia mesmo já diz, aquele que está em pé... Cuide-se para que não caia. Para que não caia. Né? Exatamente. Ela mesmo é um radar muito bom, né? É um farol, tem que seguir, né? É verdade. Se a gente seguir, sucesso a gente terá nele. Um livro também que eu gosto muito é o livro de Provérbios. Teve um tempo que Sabedoria, né? Eu fiz 512 lives todos os dias às 5 e 7 da manhã. Nossa. Aí nós líamos o capítulo do dia. É lindo, né? Que, por exemplo, hoje é dia 12, né? Então a gente lia o capítulo do dia e discorria ali, fazia o nosso entendimento. E realmente, eu vejo que hoje muitas das atitudes que eu tenho hoje, das decisões que eu tomo, tem reflexo de coisas daqueles versículos que reverberam na minha mente. Sim, com certeza. Por ter consumido tanto tempo aquele faz a diferença dentro conteúdo, de nós. Né? E, Bispa, agora na parte do pastoreio lá. Já me falou que é os desafios e tal. Mas, assim, quando você restaura uma família, traz lá a família, como que é a aceitação de quem nunca teve contato? Vocês começam a trabalhar ali. Sim. As pessoas aceitam bem mais quando está precisando? Ou, por exemplo, você falou no caso de uma empresa, a pessoa está bem, no caso, financeiramente, as coisas estão fluindo. Qual que é o maior desafio? Trazer aquele que está precisando, mas não aceita? Ou aquele que está muito bem? Como que é isso daí? Interessante essa pergunta que você fez. E é muito, muito interessante mesmo. Porque fatalmente, a grande maioria vir... quando realmente está... Quando o chicote estrala. Eu vou falar na linguagem que eu uso com as pessoas que andam comigo. Quando o chicote estrala, quando o negócio fica sério, aí eles procuram a fé. Né? Aí eles vêm atrás e é muito interessante, porque se é de empresa, quando restaura, eles também somem. Da maneira que chegou, some. Mas é legal, faz parte. É isso. Agora, família, não. Família, a gente tem todo um trabalho de libertação. Não é só chegar, entrar dentro de um lar e porque alguém está precisando, alguém está enfermo, alguém... Não. Tem todo um trabalho que a gente vai fazer com aquela família, vai entrar... E se é cura, a gente vai fazer propósito, jejum, oração, campanha, conforme a necessidade para que ele tenha um tempo e tudo mais. E depois que aquela pessoa ela é restaurada, aí a gente ainda vai continuar ali dando toda assistência para aquela família. E não só porque acaba que, quando é uma enfermidade que alcança, pessoas da família como um todo são alcançados. E eu costumo dizer que toda enfermidade ela tem um propósito. Ou é propósito do Senhor curar e levar, ou é o propósito de estar usando aquela situação para quem está ao redor, se é quebrantado de alma e se achegar. Ou é o propósito de Deus trabalhar na pessoa que está sendo lapidada com aquela enfermidade.
Porque ninguém entra dentro de um deserto para sair da mesma maneira. Não. Você entra dentro de um deserto e quando você sai dele, você já não é mais o mesmo Robson. Você não vai ser mais um Robson, você já vai ter uma história nova para contar, um testemunho novo. Ele já tira ali as escamas dos olhos, a falta de perdão do coração. Ali você entra na chibata mesmo, o negócio pega. É bem assim. E assim, e Deus, ele é muito estratégico, né? Deus é maravilhoso, né? Ele é. Assim, eu vejo a beleza numa abelha, numa planta, no Sim. mel. Assim, no contato do ser humano, no homem, na mulher, nos Sim. órgãos. É uma beleza extrema. Se você começar a observar realmente, assim, a sabedoria... Você pegar quantas quantidades de peixe, quantas quantidades de aves, quantas quantidades... Tipo, fez em diversidade, frutas, para agradar a todos, né? Na verdade, é um presente para nós, porque o nosso lugar não é aqui. Né? Então, é só um gostinho daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode oferecer. O Criador conhece a criatura tão bem que falou assim, deixa eu colocar uma coisa agradável aos olhos. Só uma pitadinha. Só para eles entenderem o que eu posso fazer. Você falando assim de propósito, eu vejo... Por isso que eu falei que Deus ele é muito estratégico. Isso foi um entendimento que eu tive. Por exemplo, semana passada, sexta-feira, tinha um influencer que ele tinha mania de falar sextou, bebê, já meio-dia. Tá? Sim, é o jargão. Era o jargão dele e acabou falecendo poucas horas depois. E eu, assim, fiquei chateado com aquilo. Falei, um cara legal. Cheio de vida, com uma família linda. Um cara alegre, que entregava uma mensagem muito positiva, que fazia as pessoas refletir, um cara que era atleta. Aí eu falei, por quê? Aí, assim, veio o entendimento a mim. Aí eu pensei, às vezes uma pessoa que está aí sofrendo, morando na rua e tal, às vezes ela até está pedindo pela morte e não vai. Mas aí o meu entendimento falou assim para mim, tem um propósito para tudo. Sim. Porque através disso, isso é o meu entendimento, não sei se está certo, se está errado, mas o meu entendimento disse assim para mim, através dessa pessoa eu alegro o céu, trago essa pessoa para alegrar, porque eu tenho um propósito para ele aqui, mas a visibilidade que ele tem faz com que muitas pessoas que acompanhavam ele, viam ele, tenham um olhar nesse momento. Eu preciso valorizar a minha família. Entendeu? Eu preciso valorizar meus filhos, eu tenho que ter... Então, o impacto que eu causo, eu pensando que Deus estava falando assim comigo, o impacto que eu causo trazendo ele para junto de mim, porque todos vão vir. Sim. O impacto que eu causo aí na Terra, trazendo ele, é muito maior que se eu trago alguém que nesse momento é apagado. E Robson, principalmente também, Deus trazendo um feedback para nós. Ei, a vida é minha. Você não tem esse tempo. Não tipo assim, não, né? Não, tipo assim, é que a gente tem um louvor da harpa que eu gosto muito e ele reflete isso. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Então, assim, tudo aqui dessa terra nos encantam facilmente. E a gente acaba nos esquecendo com essa rotina de loucura, de trabalho, de responsabilidade, de família, disso, daquilo, que o nosso lugar não é aqui. Então a gente fica enfincado numa terra que não é nossa. É verdade. E aí, quando acontece isso com um parceiro nosso, que está ali na rede, alguém que faz a diferença, nós despertamos e dizer assim, meu Deus, como a vida é breve. Como eu não tenho meu amanhã. É verdade. Como as pessoas que estão aqui ao nosso redor, eu posso amar mais enquanto ela está aqui do meu lado. Como eu posso dizer para ela que eu amo de uma forma que ela vinha se sentir amada antes dela ir embora daqui? Porque depois que foi embora não adianta mais amar. Não adianta demonstrar comprar o amor. Flores, né? Caixões. Não, isso aí não existe. O amor é agora. Né? O carinho é agora, o respeito é agora, a dedicação do teu tempo é agora. Porque o amanhã nós não temos. Essa é a grande verdade. O amanhã pertence a Deus. A Deus. Nós confiamos, fazemos os planos, né? Tem um versículo que a minha esposa, ela fica meio assim. Mas, e ele reforça, no mesmo capítulo, ele reforça 3 vezes. Provérbios 16:1. O homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Aí depois 16:9, ele fala mais ou menos nessa linha. Faz seus planos, mas
que Que direciona. E 16:30 também. Então, em 3 pontos diferentes, ele traz vai a marcar mesma esse mensagem texto. Exatamente. para a pessoa entender. Mas assim, então não vou fazer plano. Você não tem plano, você não tem direção. Faça o plano. Tem que fazer o plano. Tem que fazer o plano. Tem que ter. Pra você ter direção, pra você saber para onde você está indo. Mas saiba que Deus está no controle, né? Assim, falar disso me traz uma história que, eu achei incrível como ele fala que ele levanta os improváveis, os pequenininhos da terra, para confundir os grandes. A história de Moisés. Sim. Quando se descobre que Moisés vai vir, manda-se exterminar todas as crianças. Sim. Joquebed, com a sua sabedoria, a sua sabedoria, consegue reservar a Moisés. Mulher vai fazer diferença, vai betumar um cestinho. Olha a ideia da mulher. Olha o que uma mãe faz. Mas não é uma história incrível? É uma história de amor. Aí consegue salvar a vida dele. Depois, coloca ele no rio. O homem que queria matar ele, cria ele, dá instrução, dá melhor escola, melhor alimento. Que coisa linda. Isso é o que Deus faz. Não é? Incrível. E depois a mãe para amamentar o leite. E ainda paga pra mãe amamentar. Mas a irmã dele, como é que chamava mesmo? Miriam. De sabedoria também, né? Você não acha que Estrategista. Então, você vê, assim, quando nós lemos a Bíblia com esse olhar atento de pegar essas coisas, você vê como é maravilhoso a sabedoria de Deus, né? É verdade. Ele é grande demais. Infinito. Nosso Deus é sem fim. E depois, lá na frente, também, na hora dele libertar o povo, aí ele quer fugir. E, às vezes, o que acontece é que... Não vou falar de todo mundo, eu vou falar de mim. Sim. Que eu não posso falar dos outros. Às vezes Deus vai me pedir algumas coisas. Senhor, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Para outro, Senhor. E aí ele vai e mostra com a história de Moisés. Não, tá bom, você não sabe, não é bom em oratória, tá bom, seu irmão vai te acompanhar. Então ele sempre dá a estratégia. E lembrando que ele dá estratégia, mas ele fala, Abraão, é eu que vou falar, eu que estou à sua frente. Perdão, Moisés. Eu que estou na tua frente, sou eu que vou falar. Então, ele dá garantia. Dá garantia, né? Ele dá garantia. E aí, quando nós estamos realmente conectados, vivendo, a fé, você acredita. Porque às vezes você está passando um vale ali, está aquele desafio, e João 16:33 diz, né? No mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo. Então, independente se você tá na fé, se você não tá, desafio vai ter. Mas aí, quando você tá na fé, você fala, eu tô passando por esse desafio aqui, mas vai passar. Minha avó também me deu, quando eu sofri acidente, eu fiquei 17 dias na UTI, mais um monte de dia lá no quarto, e eu triste. E ela ali comigo, ela falou, filho, fique em paz, porque tudo na vida passa. E essa palavra eu carrego comigo, verdade. Porque independente do desafio ou da glória que você está vivendo, você está no desafio, fica tranquilo que vai passar. E se você está na glória também, se prepara, que vai passar. Eu fiz um curso de neurociências com o Frei, e aí me trouxe à memória a tua história com tua avó te aconselhando de uma forma tão sábia, porque ele indicou ali um livro, né, a qual eu fui ler, e fala sobre picos e vales, né? Picos o nome e vales. Picos e vales. E aí ele ensina, né? Aquele livro nos ensina que o pico não é para sempre, nem o vale é para sempre. Mas vai fazer toda a diferença como você passa e lida com o pico, como você passa e lida com o vale. Então, você pode fazer do teu vale o melhor vale, né? De uma história, né? Tão ruim, você fazer uma história boa e aproveitar o máximo que você pode extrair dela. Como você pode também, no pico, no momento de glória, no momento em que Deus está te exaltando, você também fazer desse pico o melhor pico para ter história, porque nada dura para sempre. Nada dura para sempre. E esse livro, eu fiz formação em coaching, então eu faço alguns atendimentos individuais, e um dos livros que eu indico é esse, Picos e Vales. Olha aí, residência boa. Tá vendo? Mas é boa obra. Nossa, é muito, muito bacana. Eu amei. Nossa, assim, e traz muita reflexão, né? Sim. Né? Porque faz a gente ver a vida de uma outra forma. Porque as pessoas é mais fácil murmurar.
É mais fácil dizer, e agora como vai ser minha vida? O que eu vou conseguir fazer? Não. Deus quer que você junte os cacos da situação e use esses cacos para a glória do nome dele. E tudo tem um propósito, o desafio Sim. que a pessoa enfrentou. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas por que a pessoa viveu aquilo? Vamos pegar no caso de uma mulher que é abusada lá. Eu gosto muito da história da... Uma americana, ela foi abusada pelo pai, agora não está vindo à mente. Ela é escritora? É escritora. Eu leio as obras dela. Eu esqueci o nome dela, mas daqui a pouco vem. Mas o que acontece? Tá. O fato é que ela foi abusada pelo pai durante anos e anos e viveu muitos desafios por conta disso e tal, mas chegou um ponto que Deus curou o coração dela, ela perdoou o pai, ajudou o pai na velhice e hoje ela ministra muito sobre isso. Então, a dor que ela sofreu, mas falar, mas se Deus existe, como deixou ela passar por isso? Mas aí o meu entendimento, novamente, uma pessoa passou. Sim. Eu confortei o coração dela, mas através da mensagem que ela transmite hoje, milhões de pessoas não vivem o que ela passou por conta disso. Sim, e vão ser alcançados por aquilo que ela vivenciou. Pelo que Deus fez na vida dela. Porque o desafio é perdoar. É perdoar. E o perdão é libertador. Eu fiz um curso de inteligência emocional. E lá tem uma parte lá que tem toda uma atmosfera é criada para um momento de perdão. E assim... A menina, ela liberou o perdão, tanto que ela estava torta. Sim. Ela estava torta fisicamente, assim. Olha. Quando ela liberou o perdão... Ela endireitou. Ela endireitou. Emocional, né? Emocional. É o emocional. E nós dizemos que a emoção se aloja na carne. Então, se você está precisando liberar perdão, tem alguém que você está com rancor, e a falta de liberação de perdão é você carregando um veneno para outra pessoa. Sim. Porque você está tomando veneno, a outra pessoa de repente nem sabe, nem imagina, e você está ali sofrendo, correndo. Então, libera. Libera. Não é fácil, tem situações que, né? O próprio Espírito Santo tem que intervir e ajudar, porque não é fácil. É sério. Mas aí nós temos que o quê? Dar lugar, né? Dar lugar. Dar lugar para ele. Tudo gira em torno do mesmo propósito, hoje nessa mesa aqui. Né? Nos ministrar e dar lugar para que... Dar lugar para Deus fazer isso aí que a gente não pode fazer humanamente falando. Exatamente. Maravilhoso. E aí, quando nós vamos vendo essas histórias da Bíblia, e você no caso, que já viveu várias histórias, viu na Bíblia e viu se cumprir na vida das pessoas, isso edifica cada vez mais a fé, né? Edifica, é gratificante e a gente vê que vale a pena viver, né? Vale a pena. Por mais que tenha uns desafios, as pessoas que você ajuda, que você faz, que você orienta. Que são ingratas, aquela coisa, faz parte, né? Faz parte. Hoje, com maturidade, a gente consegue vislumbrar isso muito maior. Que é muito maior os frutos do que a erva daninha. Então, vamos colhendo fruto. Deixa as ervas daninhas que o Espírito Santo de Deus cuida e trata. Só ele mesmo. Só ele. Vamos continuar remando e fazendo. Vamos fazer a nossa parte. Mas isso que é legal, né? Ele manda nós amarmos a todos. Não gostarmos de todos. Exatamente. Né? Porque amar, tem que amar todos. Agora, gostar é alguns que eu quero perto de mim, minha vida, que faz né? sentido, né? Eu tô ali, mas eu tenho que amar desde, né? Independente da pessoa. E esse amor que faz a pessoa continuar, né? Na fé ali, propagando a mensagem de Deus, resgatando famílias. Porque se for pelo olho natural, antes que a gente estava vendo que entrou no elevador, eu falei que tem que ter propósito, né? Tem que ter. Eu falo, Deus, me dá as outras estratégias ali, porque eu acho que essas aí, né? Essas são meio falhas. Mas é isso. Mas assim, foi natural quando você começou? Você falou que começou lá com 14 anos. Sim. Você já veio de uma família cristã? Não. Você se converteu? Como que foi esse processo? Então, nós morávamos em Pirituba, né? No bairro do Morro Grande, um bairro, assim, bem... avançado perto da situação que era... Eu falo de infraestrutura mesmo, do local. Então, a gente estava num lugar bom, um lugar onde era próximo todas as coisas, o acesso... Já é próximo do Limão?
do Limão? Não, é antes. É antes. É, fica perto ali, fica na Fuad Lutfala, ali na... Lutfava, Fuad Lutfava. Isso, naquela avenida. E ali eu fui com 14 anos para esse novo, que era uma cidade sem infraestrutura, porém era o lugar onde meu pai tinha conquistado a casa própria. Então, meu pai estava naquela alegria, minha mãe empolgada, mas eu na fase da adolescência. Indo para um lugar que não tinha infraestrutura nenhuma. Não carreguei os amigos da infância. Então, eu fechei. Eu me fechei. E aí, nesse momento que eu me fechei, já carregava um monte de condição que eu trago de família, eu fui ali pega dentro dessa situação, que no caso hoje é aberto para nós de uma forma muito clara, que é a depressão e essa coisa toda, mas na época... Antes não tinha esse não era tão entendimento que era aberto, isso, não. né? E aí foi quando Jesus me encontrou. Eu não encontrei ele, ele me encontrou. Resgatou. É. As irmãs da igreja que... Mas a sua família não era Não, dessa a minha mãe... base. A minha família tem uma base católica, mas a minha mãe gostava de ir em outros lugares, em outras religiões. E foi isso que a gente provou na infância. A gente não tinha contato com Deus. Né? No profundo, eu digo, né? No mais profundo. A gente não tinha contato com Deus no mais profundo. E aí, para resumir a história, as irmãs da igreja que eu aceitei Jesus estavam fazendo um trabalho de evangelismo. Mas alguém te convidou? Você foi? Sentiu Então, elas vontade estavam de ir? fazendo um trabalho de evangelismo sim. na vizinhança e aí pediram para fazer uma oração na casa da minha mãe. E aí eu sou muito educada, obediente. Minha mãe falou: levanta da cama cedo que as irmãs vão vir em casa para orar. E aí minha mãe, na fé, a irmã Judite fez uma oração em mim, que foi mesmo que você desentupiu uma pia. Toda aquela angústia, aquela tristeza caiu por terra e ali eu encontrei Jesus. E até hoje estamos aí na luta. E aí seguiu o caminho. Me apaixonei por ele. Quem encontra com Jesus não se apaixona. Tem que haver mudança. Né? E aí Deus vem fazendo essa mudança até o dia de hoje. Nós estamos em transformação. Então isso é legal, a todo momento. Porque, novamente, voltando para aquele assunto que nós estávamos falando, o estigma. Tá na igreja, tem que ser santo, não pode errar, não pode... Não. Vai errar. Vai. Não é que pode, vai errar. Vai. Mas a questão é você pedir perdão para Deus. Não é só porque Deus perdoa, eu vou ficar também caindo. Não. Porque Não pode ser uma coisa programada, né? é seguir o exemplo de Davi. Por Sim. que Davi, sendo feroz, matador de um monte de gente, era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava. Ele mas tinha facilidade de se entregar ao Senhor e declarar para o Senhor onde estava o pecado dele, a falha dele. E onde ele Ele errava, não se escondia, né? ele errava muito, mas É. nunca nas mesmas coisas. Nunca. Porque o que acontece? Mas Deus vai perdoar, uma vez eu vou pecar nesse mal. Não. Depois nesse... Não, eu Tem que erro, haver um mas, aprendizado, um arrependimento verdadeiro, legítimo e sincero e nunca mais você passar por Né? aquele caminho. Né? Essa é a... Confessa os seus pecados e se Esquece, livra né? deles, né? Segue. Né? É. Porque se eu for ficar pecando sempre, É pecado, é transgressão. Aí já mudou a fase. já mudou, já mudou Já a é fase. outro... Aí já engrossa o negócio, o mundo espiritual, o bicho pega. eu tô aqui que o nosso tempo tá acabando, mas outra coisa que eu queria falar, a gente estava falando do outro assunto antes, muitas pessoas não entendem essa questão espiritual que você está Sim. falando. Tem potestades, tem coisas Tem. que acontecem no Hierarquia, mundo. né? Sim, assim como o céu tem, é organizado. Tem o inferno também é organizado, né? Com seus adeptos. Às vezes estratégias. Sim, eles têm estratégia de guerra, de derrubar. E eles vão na liderança, né? Eles vão com... Primeiro afligir os que estão à frente. Por isso que Então, nós por temos isso que a gente precisa estar cada dia mais ali em Jesus. firme, né? Porque em para não Jesus. cair, porque uma liderança que cai, que é derrubada, ela Fatalmente, os arrasta seus... muitas vai outras todo pessoas. mundo junto, exatamente. Verdade. O papo tá muito bom, tá uma Gostoso. delícia que a gente conversar esse assunto. passou a gente, tão rápido. Né, a gente vai aqui, e é muito bom falar, né? Aprender, né? Disso eu amo, eu gosto Eu muito. também. Então a gente está caminhando para o fim. As suas redes sociais, como que as pessoas te acham? Bispa Fer, né? No Instagram, Bispa Fer, também lá no TikTok. Eu sou TikToker, pensa. Mas é importante a gente propagar a reino. mensagem por O qualquer reino. canal que nós Exatamente. tenhamos acesso, vamos propagar a mensagem. Sim, e Facebook também, Bispa Fer ou Fernanda Ribeiro Silva, vocês me encontram. Show de bola.
E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa sua mensagem, o seu comentário. De repente você também tem uma história de sucesso, uma história que pode inspirar outras pessoas, aflorar no coração de alguém o poder de Deus. Vem aqui compartilhar com a gente, deixa sua mensagem aí, eu vou te responder, de repente te chamo, você vai estar aqui comigo compartilhando a sua história. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que isso vai edificar a vida de outras pessoas, tá? E foi um prazer imenso te receber foi aqui. Meu, Robson. Foi muito bom, um bate-papo muito gostoso. Muito legal. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Quem sabe a gente não faz uma parte 2, né? Vamos embora. Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo Anônimos de Sucesso. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.